O amor ao dinheiro e a verdadeira riqueza segundo a Bíblia. Paulo escreve em 1 Timóteo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Essa passagem é frequentemente citada de forma isolada, mas é essencial compreender o contexto e o equilíbrio bíblico sobre o tema. O dinheiro não é o problema, mas o coração. A Escritura não afirma que o dinheiro em si seja mau. Ele é uma ferramenta, um recurso que pode ser usado para o bem ou para o mal. O perigo está no amor desordenado ao dinheiro, que leva à idolatria, à ganância e ao egoísmo. Quando o dinheiro se torna o centro da vida, ele substitui Deus como prioridade, e isso gera males como injustiça, corrupção, exploração e até mesmo rupturas familiares. Jesus reforça essa ideia em Mateus 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O problema não é possuir bens, mas ser possuído por eles. Prosperidade bíblica não é pecado. Ao longo da Bíblia, vemos homens e mulheres de Deus que foram prósperos. Abraão, considerado o pai da fé, tinha muitos bens e servos. Jó, antes de sua provação, era o homem mais rico do Oriente. Salomão recebeu de Deus sabedoria e riquezas incomparáveis. Nenhum deles foi condenado por ter posses, mas sim elogiado por reconhecer que tudo vinha do Senhor. Portanto, não é correto interpretar em 1 Timóteo 6, versículo 10 como um chamado à pobreza obrigatória. O que Paulo ensina é que a verdadeira riqueza não está na acumulação de bens, mas na piedade com contentamento, ou seja, viver com gratidão, sabendo que Deus é a fonte de tudo e que nosso sustento está garantido por Ele. O equilíbrio entre trabalho, riqueza e generosidade. A Bíblia também valoriza o trabalho e a diligência. Em Provérbios 10, versículo 4, lemos: a mão remissa empobrece, mas a mão diligente enriquece. O esforço honesto e o trabalho responsável são meios legítimos de prosperidade. Contudo, essa prosperidade deve ser acompanhada de generosidade e desprendimento. Paulo orienta os ricos desta era que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Assim, o cristão pode ter bens, mas deve usá-los como instrumentos de bênção, não como ídolos. O dinheiro deve servir às pessoas e não o contrário. No fim, Paulo lembra que nossa maior riqueza não é material, mas espiritual. Assim acumularão para si mesmos tesouro sólido para o futuro e alcançarão a verdadeira vida. A herança eterna é incomparavelmente superior a qualquer fortuna terrena. O dinheiro pode sustentar o corpo, mas só a fé em Cristo sustenta a alma. A idolatria do dinheiro é perigosa porque promete poder e segurança, mas nunca satisfaz. Como diz, quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se satisfará com a renda. A Bíblia mostra que o dinheiro pode ser usado para o bem. Ele sustenta famílias, promove justiça social e viabiliza obras de misericórdia. O problema não é possuir, mas ser possuído. Abraão foi rico, mas usou os seus bens para abençoar outros. José administrou riquezas no Egito para salvar vidas. A igreja primitiva compartilhava seus recursos para que ninguém passasse necessidade. Portanto, prosperidade não é pecado. O pecado está em transformar o dinheiro em senhor da vida. Alguns interpretam o texto como se o cristão fosse chamado a viver na pobreza, mas a Bíblia não ensina isso. O chamado é para viver com contentamento. Paulo escreve em Filipenses: sei estar humilhado e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ou seja, o segredo não é ser pobre ou rico, mas estar satisfeito em Cristo, independentemente da condição material.
A Escritura valoriza o trabalho honesto e a diligência em todo trabalho a proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. O cristão é chamado a trabalhar, prosperar e cuidar de sua família. Mas junto com isso vem o chamado à generosidade. Ordena aos ricos deste mundo que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Assim, o equilíbrio bíblico é trabalhar com honestidade, usar os recursos com gratidão, repartir com generosidade, não colocar o coração nas riquezas. A maior riqueza não é material, mas espiritual. Paulo conclui assim: acumularão para si mesmos tesouros sólidos para o futuro e alcançarão a verdadeira vida. Jesus também disse: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. A herança eterna é incomparável. O dinheiro pode sustentar o corpo, mas só Cristo sustenta a alma. Examine o coração. O dinheiro é um meio ou um fim? Cultive gratidão, reconheça que tudo vem de Deus. Pratique generosidade, use seus recursos para abençoar outros. Busque contentamento não na abundância ou na escassez, mas em Cristo. Invista no eterno. Boas obras e fé são tesouros que permanecem. O ensino de 1 Timóteo não é um chamado à pobreza, mas um alerta contra a idolatria do dinheiro. O cristão pode prosperar, mas deve manter o coração livre da cobiça. O chamado bíblico é para ser rico em boas obras, generoso e contente, sabendo que a maior riqueza é a vida eterna em Cristo. O dinheiro pode ser raiz de males, mas em mãos rendidas a Deus, ele se torna semente de justiça. E a maior riqueza que podemos possuir é ouvir no último dia a voz do Senhor dizendo: muito bem, servo bom e fiel. E você, tem usado o dinheiro como um servo fiel ou tem deixado que ele se torne o seu senhor? Compartilhe com alguém que precisa ouvir que a verdadeira riqueza está em Cristo.